Hello, babies! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita e seja bem-vindo a mais um caso Makeup aqui no canal. Então, gente, o caso de hoje vai ser sobre a família Richthofen, que é um caso que eu já conheci há bastante tempo, que eu pesquiso, vejo reportagens sobre eles direto. Não direto, assim, mas eu já vi bastante. E eu quis trazer para o caso Makeup de hoje, porque lançou o filme recentemente, que é A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, que tá na Amazon Prime, que a Carla Dias, que interpretou a Suzane, e o filme tá incrível. Depois de vocês terminarem esse vídeo, vão lá assistir. Se vocês não têm a Amazon Prime, tem o Cine Visover 4, que é um aplicativo que tem vários séries, filmes, e tem esse filme lá, os dois filmes tem lá, e tá de ótima qualidade de resolução, dá pra vocês verem de boa. Então, não tem desculpa se, eu não tenho Amazon Prime, mas eu queria ver o filme. Tem vários aplicativos de graças que tem também. E a Amazon tem assinatura de um mês grátis. Então, dá pra você assinar e depois acabar com a assinatura. Mas então, eu vou contar um pouquinho do caso hoje pra vocês. Então, bora pro caso Makeup. Os Richthofen eram uma família de classe média alta e eles moravam em São Paulo. Seu pai, Murphy, nasceu na Alemanha, só que era considerado brasileiro, e sua professora era engenheiro. Sua mãe, chamada Marisa, era psiquiatra. Apesar de ter muito dinheiro, era uma família bastante reservada. Seus filhos tinham horário para tudo, então tudo que eles tinham que fazer, eles tinham um horário estipulado e eles não podiam ficar até tarde na rua. Em 1999, Suzane conheceu Daniel, porque seu irmão ganhou de presente de aniversário, se não me engano, de 12 anos, um avião para ele aprender aeromodelismo. E o Daniel era professor de aeromodelismo, ele era dos campeões, ele sempre ganhava vários torneios e era um ótimo professor. Então, logo eles começaram a namorar, Suzane e o Daniel. Então, eles começaram a namorar, né? E Suzane fazia direito na PUC de São Paulo. E quando ela começou a fazer a faculdade, já tinha 3 anos que eles tinham um relacionamento. Daniel não tinha as mesmas condições financeiras que a Suzane tinha. E ele ganhava a vida sendo professor de aeromodelismo e participando de torneios de aeromodelismo. Ele era um dos campeões. No começo do namoro, seus pais não importavam muito, só que como foi começando a ficar mais sério e que eles começaram a ficar preocupados, pois Suzane gastava muito dinheiro com o Daniel. Em 2002, seus pais descobriram que Suzane estava usando drogas. Como eles já não eram fã do relacionamento dos dois, resolveram proibir dela de namorar o Daniel. No dia 30 de outubro de 2002, Suzane e Daniel levaram seu irmão Andrés para um lugar de jogos e, deixando ele lá, foram para um motel. Mais tarde, a Suzane vai lá, busca o seu irmão e vão para casa, deixando o Daniel na casa dele. E quando ela e seu irmão chegam em casa, eles notam que a casa tá toda revirada e ela resolve chamar a polícia e seu namorado também. Os policiais vasculham toda a casa e encontram seus pais mortos, e encontram seu quarto e o escritório todo bagunçado. Então eles vão contar para os filhos o que aconteceu. Seu irmão fica desesperado. Suzane pergunta o que eles teriam que fazer. Os policiais acham meio estranho porque a Suzane não esboça nenhuma reação, nem ficou em choque no que eles falaram, ao contrário de seu irmão, que ficou bastante abalado pela notícia que eles receberam. Suzane e Daniel perguntaram se roubaram algum dinheiro e disseram a quantia exata que tinha dentro da casa, e os policiais acharam aquilo meio suspeito. Os policiais acharam tudo muito esquisito, e principalmente como os corpos foram encontrados. Os rostos dos pais da Suzane estavam cobertos.
Então, as portas da casa não foi arrombadas, só tinha uma janela aberta no escritório do pai dela e eles começaram a achar suspeito que parecia que os papéis espalhados, a bagunça que eles fizeram no escritório e na casa tava parecendo meio suspeito. Então, os ladrões que invadiram a casa deveriam saber onde tudo estava, porque só 2 cômodos da casa tava tudo bagunçado, que era o escritório e o quarto. E, e eles não roubaram nada além das joias e o dinheiro que tinha dentro do escritório. E os carros, as outras coisas da casa, eles não roubaram. Então, os policiais acho que começaram a achar meio suspeito. Foi encontrado perto do corpo do pai de Suzane a arma que ele tinha em casa. E perto do corpo da mãe tinha uma jarra de água sem copo. E eles acharam meio estranho, porque ela ia pegar uma jarra de água e não ia ter um copo para ela poder beber. E observando bem, faltava sacos plásticos na garagem. E parecia que, tipo, os ladrões, como eu falei, sabiam perfeitamente, porque eles não fizeram nenhuma outra bagunça, só fizeram bagunça no escritório e no quarto dos pais da Suzane. Então, os policiais começaram a fazer perguntas pros 3, da onde eles estavam. Andreas falou onde estava, né, que ele estava jogando. E Suzane e o Daniel falaram que estavam no motel e logo já mostraram uma nota fiscal do motel onde eles estavam. E os policiais começaram a achar isso um pouco suspeito, porque ninguém vai no motel e pede um recibo do estabelecimento, né? Então, mesmo suspeitando, eles não tinham provas comprovando e eles não acreditavam que Suzane conseguiria dar aquelas pancadas. Então, precisaria de mais uma pessoa no crime. Não ser só 2 pessoas que cometeram o crime, mas uma terceira pessoa. Dia 1º de novembro foi o enterro de seus pais e a empresa estava cumprindo todo o caso. Então, depois do enterro de seus pais, os policiais foram na casa da Suzane, encontrou ela, o Daniel e o seu irmão e mais 2 amigos e pareciam que eles estavam comemorando algo. E pediu pra olhar de novo a cena do crime, fizeram perguntas e os policiais relataram que ela não aparentava nenhuma emoção. E no mesmo semana, que foi do enterro dos pais, ela viajou com o Daniel para a chácara da família, onde foi comemorar o seu aniversário. O guarda no mesmo dia lembrou que viu o carro da Suzane entrar e sair da casa e que naquele dia não passou mais nenhum carro na rua onde eles moravam. Toda vez que os policiais perguntavam alguma coisa pro Daniel e pra Suzane, eles mudavam um pouquinho o que eles tinham dito no depoimento anterior. Christian, o irmão de Daniel, só virou um dos suspeitos dos policiais depois de ter comprado uma moto sem... Ele comprou uma moto... O Christian, o irmão do Daniel, só virou um dos suspeitos depois de ter comprado uma moto e pagado todo o dinheiro em dólar. E como o caso teve muita repercussão, então, e eles falaram que o dinheiro que foram roubado, né? Então todo mundo ficou alerta. E quando ele foi comprar essa moto, o vendedor viu que ele pagou tudo em dólar e contou para a polícia. E nessa época Christian não trabalhava. Então ele virou um dos suspeitos por conta... O irmão de Daniel virou um dos suspeitos depois de ter comprado uma moto e ter pago o dinheiro tudo em dólar. Porque o caso pegou muita repercussão. Então, e todo mundo sabia a quantia de dinheiro que foi roubada. Então, cada notícia que tinha, as pessoas falavam, o policial, eles iriam investigar para ver o paradeiro da história. E pesquisando, o irmão de Daniel pagou à vista a moto e não trabalhava na época. Então foi o Christian que confessou todo o crime para a polícia. Depois do Christian ter confessado, Daniel e Suzane contou também e falaram do porquê que
eles teriam cometido o crime. Como o crime aconteceu? Então, Suzane e Daniel levaram Andras, que tinha 15 anos na época, para um cybercafé para se divertir. Então, depois de ter deixado o irmão de Suzane lá no cybercafé, a Suzane e o Daniel foram buscar o Christian na casa. E depois de pegar o Christian, eles foram em direção à casa da Suzane. E lá dentro do carro eles colocaram luvas, cobriram o rosto e pegaram os bastões de ferro. Suzane foi... Quando chegaram na casa, né, Suzane entrou dentro da casa, conferiu se os pais estavam dormindo, voltou e chamou os meninos para começarem o crime. Foi em direção ao pai de Suzane e Christian foi em direção à mãe de Suzane. Então vou passar máscara de cílios. O casal foi golpeado com os bastões na cabeça. E depois disso, Daniel e seu irmão pegou uma toalha no banheiro e jogou no corpo, né, tentando matar ele sufocado. E para conferir, Daniel desceu e pegou a jarra de água e jogou nele, só para garantir que eles estavam mortos mesmo. Então, depois de ter feito tudo aquilo, eles foram tentar fazer o roubo parecer latrocínio, que é roubo seguido de morte. Seu irmão foi fazendo uma bagunça no quarto, Daniel foi pro closet, pegou algumas joias que estavam no fundo falso, algumas ele espalhou no chão e roubou algumas. E Suzane foi pro escritório do pai, fez bagunça lá, né, jogou as coisas no chão e roubou o dinheiro que estava em uma maleta. Depois disso, eles foram na despensa, pegaram o saco plástico, tudo que eles usaram no crime, eles jogaram dentro do saco plástico, até as roupas, e entraram dentro do carro da Suzane e jogaram na rua saco plástico. Christian voltou para casa, Suzane e Daniel foram para um motel e pediram recibo para provar onde eles estavam. Saindo do motel, foram buscar Andreas. Suzane foi questionada do porquê que ela fez isso, porque ela teve tudo o que ela queria na vida e ela falou que foi feito isso por amor. Suzane disse em seu depoimento que na hora de cometer o crime ela se arrependeu, só que naquela altura não tinha mais o que fazer. Então, o juiz acha que a Suzane viu no Daniel uma demonstração de afeto que ela não tinha em casa e eles passavam todo o tempo juntos, realmente. Então, ela sentiu aquela demonstração de afeto que ela não tinha em casa. E antes do crime acontecer, eles ficaram 30 dias que os pais dela viajou e eles ficaram 30 dias só os dois na casa dela. Os três foram presos em prisão preventiva porque eles representavam perigo para Andras, que é o irmão de Suzane. Em 2006, eles foram à júri e Suzane colocou a culpa no Daniel, dizendo que ele que influenciou ela e que ele sempre aproveitava das condições financeiras dela. Daniel falou que a intenção de matar os pais sempre foi da Suzane. Daniel e Suzane foram condenados a 39 anos e 6 meses de prisão e Christian foi condenado a 38 anos e 6 meses de prisão. Eles não ficam na mesma cela, Daniel e o seu irmão ficavam na mesma prisão, Suzane ficava em outra. E em 2015 ela conseguiu entrar numa prisão semi-aberta e ela não tem direito a nenhuma herança da família. Então, esse foi o caso Makeup de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui alguns documentários, entrevistas que fizeram com a Suzane no decorrer desses anos e alguns relatos de algumas pessoas que tiveram contato com ela, que eu assisti o vídeo, e vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo. E eu quero que vocês falem desse caso, se vocês já assistiram o filme tá muito bom, eu recomendo vocês realmente assistirem, que não tem uma ordem. Eu assisti pela menina que matou os pais, e depois o menino que matou meus pais. Então a menina que matou os pais começa o Daniel narrando toda a história, tipo, do ponto de vista dele,
E o Menino que Matou Meus Pais é a Suzane, narrando no ponto de vista dela. Então, você conhece um pouco, assiste os dois, e confesso que você vai ficar um pouquinho de dó da Suzane, realmente. Se você olhar, você fica assim, tá, ele fez tudo isso com ela? Aí do Daniel ele fala, nossa, ela fez tudo isso? Então, é um pouco confuso, mas é um filme muito bom. E se vocês não têm Amazon Prime, baixe o Cinevisor 4, que vocês lá vão ver séries, filmes, tudo o que tem na Netflix, na Amazon, na Disney Plus. Tem nesse Cinevisor 4. Eu acho que eles têm que me patrocinar, porque eu indico pra eles, esse aplicativo pra todo mundo. Já fiz vídeo aqui no InShot, aqui no Instagram de séries e filmes que eu indico também. E é muito bom. Então eu vou mostrar um pouquinho o detalhe da make pra vocês. Então, gente, esse foi o caso. Não se esqueça de comentar aqui o que vocês acharam e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!